Oi, pessoal. Continuação da série da magia dos tronos de Deus. É o número 16. Número 16. Bem, não vai ser muito grande esse vídeo. Se eu estivesse em Saturno fazendo esse trabalho, eu colocaria o planeta Saturno. Se eu estivesse em Marte, eu colocaria. Eu gosto de ver os planetas na galáxia, as estrelas, etc. Então vamos estudar hoje as posições das ondas vibratórias nos espaços mágicos circulares. Ou seja, já sabe, circular tanto pode ser aberto como fechado. De qualquer maneira, é um circular mesmo que faça isso aberto, né? Recordando, né? Mesmo deixando isso aqui aberto, ele é circular, né? Tá? Circular, ele continua sendo circular. Aí. Bom, as ondas vibratórias, sejam mágicas ou teúrgicas, são inscritas a partir dos pontos cardeais mágicos ou pelos eletromagnéticos magísticos. Ondas mágicas. O que é onda mágica? São as que partem do centro do espaço mágico, que pertencem a diferentes divindades firmadas nele. Elas ocupam apenas um dos quadrantes do espaço onde está inscrita, porque no resto vai fazer algo mais. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para mostrar depois. Ah, não. É para a próxima. Então vamos entender melhor, né? Ondas mágicas são as que partem do centro do espaço mágico. Aqui, no centro. Que pertencem a diferentes divindades firmadas nele. Então, pode ser uma divindade, 2, 3, 4, aqui, né? As divindades aqui. Já sabem, recordando que primeiro vocês têm que evocar o trono da fé, porque isso aqui é mágica para o bem, né? Agora, para o mal é outras divindades, né? Então, o trono da fé tem que reverenciar, respeitar, sim, né? Reverenciar, agradecer, e depois os outros. Vai invocar os outros, ou outros. E também tem que reverenciar também, mas tem que pedir licença primeiro para essa divindade da fé, que é, vamos dizer, a principal, né? Quem não tem fé não consegue também. Então, elas apenas ocupam um dos quadrantes do espaço onde está escrita, um dos quadrantes. Aqui. Então, ela fica no centro, né? Vamos agora às ondas teúrgicas.
ondas escrever bem grande, que é para teúrgicas. Ondas teúrgicas. Eu creio que dá para enxergar, né? Porque eu já não enxergo bem. Olho para aí. Ali sim, mas aqui eu quase não vejo. Espero que esteja nítido aí. Ondas teúrgicas. São ondas vibratórias, né? Que cruzam todo o espaço mágico. Então, vamos lá. Então, o espaço mágico está aqui. Vou fazer dois espaços, um quadrado. Então, ondas teúrgicas são ondas vibratórias que cruzam todo o espaço mágico. Cruzam. Pertencem a duas divindades, regentes de uma mesma irradiação divina, e que ocupam todo o espaço mágico onde são inscritas, sempre na posição em que são riscadas, sejam verticais, horizontais ou inclinadas, ou seja, verticais, horizontais ou inclinadas, né? Então, elas podem ser verticais, horizontais ou inclinadas, elas vão sempre ocupar todo o espaço mágico onde são inscritas, porque elas, né, se irradiam para um lado, para o outro, e pertencem a duas divindades regentes de uma mesma irradiação. E aí, como é que a gente fica nessa? Ué, duas divindades com a mesma irradiação divina. E aí, eu não sei o que eles querem dizer isso. Se são duas divindades, são divindades diferentes, mas mesma irradiação? Ou seria, um tem uma irradiação, por exemplo, horizontal, o outro também tem, um tem vertical, o outro tem? Ou será que são a outra contraparte, porque elas são sétimas, são 14, como eu já expliquei, né? A outra parte delas. Não sei. Então isso aí fica em aberto, assim, o que será, né? Não sei. Se eles não dizem, tem coisas que às vezes eles não aprofundam muito, mas dá, por causa de certos conhecimentos, dá para a gente entender bem e mais a fundo. Mas aqui, não sei. Agora vamos saber qual é a diferença entre ondas mágicas e teúrgicas. As mágicas são ondas limitadas. E as teúrgicas são ondas abrangentes. O que é onda abrangente? Né? Por exemplo, vamos dizer que eu esteja emitindo uma onda teúrgica, ela é abrangente, ela se expande, é abrangente. E a outra é limitada, ela fica ali. Né? As ondas limitadas ativam elementos mágicos que podem ser anulados pelas ondas teúrgicas. Então, limitadas ativam elementos mágicos que podem ser anulados pelas ondas teúrgicas, que são abrangentes, porque elas são abrangentes. Então, se elas são abrangentes, ela pode ir lá e acabar com isso, né? Ondas teúrgicas ou magia divina ativa
ondas vivas das divindades. Essas ondas são capazes de anular os elementos mágicos e até as ondas mágicas. Isso a gente já estudou anteriormente, mas tem um porém, né? Porque quando o mágico das trevas coloca proteção ao redor, o mágico que quer desmanchar aquilo, o mágico do bem, da luz, ele pode ser prejudicial a ele. Então, o mágico da luz, o que já tiver experiência, ele vai lá e se protege antes de fazer o serviço para acabar com a macumba que fizeram para fulano de tal, né? Esse vídeo é pouquinho. Então, recordando um pouco, tudo no universo é energia. E o que os seres evoluídos, os sábios que sabem sobre isso, sejam espíritos, seres trevosos ou seres da luz. Os seres da luz a serviço do Deus e dos tronos. Tudo, independente disso, tudo é energia. E eles aprendem a lidar com essa energia. Como no universo tem sempre o bem e o mal, então fica esse duelo entre o bem e o mal que é permanente. Séculos e séculos, há milhares, bilhões de anos, trilhões de anos existe o universo. A Terra tem bilhões de anos. Então, porque não é de um momento que se forma um planeta, né? Mas é tudo energia. Como é formado um planeta? É com energia. O que é uma estrela? É uma energia. O que é o Sol? É uma energia. E vamos dizer que aqui a Terra foi formada com várias energias, né? Os vários tronos trabalharam aqui, juntamente com extraterrestres, etc, etc. Então, os extraterrestres Eloís, os extraterrestres da luz, os extraterrestres que é só cérebro, quer dizer, é mental, mas é cérebro não físico, cérebro sutil, em luz. Eles trabalham com o quê? Com energia. Numa reunião, numa casa particular de banda, eu não sei que... Eu fiz uma pergunta ao guia lá do dono da casa, Caboclo Arruda da Jurema, que eu estou grata eternamente. Ele me salvou de não ter os meus ossos quebrados, porque eu já estava em último, indo para um estágio último, né, da osteoporose, com 50 e poucos anos. Porque eu não me alimentava direito também, porque faltava dinheiro também. E me alimentava, comia, mas não era... É como esse pessoal lá da guerra, eles estão se alimentando. Como eu vi uma criança, um prato cheio só de macarrão. Macarrão não é um alimento. A pessoa passa fome porque o estômago começa a trabalhar e passa fome. Parece que comeu bem, né? Mas não. Depende. Você precisa de muita coisa para fortalecer o organismo, né? Então, eu não sei o que é que... já sei. Eu fiz uma pergunta, foi qualquer coisa sobre extraterrestre. É porque ele queria... Agora eu estou lembrando. Ele queria saber quem é que ia continuar ali no grupo ou não. Porque o dono da casa pretendia botar um centro ali, mas aconteceu problemas e ele teve que vender a casa e teve que ir lá para o final do mundo, lá para a roça, não sei. E aí foi tudo por água abaixo. E eu aí comentei, mas eu tô... Porque naquela época eu estava com o meu primeiro canal e era só quase tudo extraterrestre no meu canal. Sobre extraterrestre, eu fui muito xingada, humilhada,
por estar revelando coisas de extraterrestres, falar nos extraterrestres. E agora eu rio, estou sorrindo de vocês que riram de mim, agora eu rio de vocês. Porque eles já devem saber que isso tudo é verdadeiro, né? E me dava um trabalho, né? Eu tinha que estar sempre retirando aqueles comentários, estraguei minha vista. Sempre aqueles comentários. Por quê? Não se pode deixar um comentário negativo, porque isso tudo tem energia, então essa energia, né, ia para o canal. E as pessoas curiosas, querendo saber os comentários, ia receber essa energia. Então me deu um trabalho, hein? Não, como deu trabalho? Mas eu, tá. E muitos eu tirei do meu canal, né? Eu bloqueei pro meu canal, muitos também. Agora ficaram desbloqueados porque, como eu deletei aquele canal, então deletei. Então, eu tinha feito uma pergunta, porque eu estava trabalhando com isso, e se eu podia ficar lá no grupo, né? Ser uma ubandista, né? Espírita de Ubanda. Aí ele me respondeu qualquer coisa e disse, eu mesmo vou lá com eles, eu mesmo tenho que ir lá para tonificar o espírito dele, né? Quer dizer que nós temos que ter uma alimentação, nós temos que ir também não sei onde, depois que a gente vira espírito, para alimentar a nossa energia do espírito. E é isso que nos alimenta. Tronos de Deus são espíritos. Tronos de Deus são mental, cada um com a sua estrela diferente um do outro, que pulsa. Eles têm um mental assim, lá dentro do mental deles tem uma estrela, e fica assim, ó, tac, tac. E quando ele faz isso, o que é que ele faz? Ele está emitindo as partículas, emitindo energia. Então, aquela pessoa que tiver o guia de cabeça de Oxóssi, está recebendo essa energia eternamente dele. A outra lá que for da Iemanjá, ou de Ansan, ou outro, né? A outra contraparte, né? Tá lá, toque, toque, toque. Porque nós somos alimentados diariamente, constantemente, de minuto em minuto, de segundo a segundo. Só um instantinho. Eles não param de... Nós somos energia e temos que ser alimentados de energia. Então, eles alimentam a nossa energia para que a gente possa estar dentro desse corpo. E Deus está dentro de nós, a partícula de Deus. Nós temos uma coisinha assim, feita uma bola, um ovinho, tá lá, pequeno, né? E quem é que alimenta os tronos? O trono maior, que é o Sol. O trono das sete encruzilhadas, alimenta eles. E quem alimenta o Sol é um outro. E quem alimenta o outro? Deus. Então é assim, é uma carreirinha, tá? Deus, Logos, o outro Logos, os loguinhos, que são os tronos, Terra, e nós somos os mini loguinhos, né? Mas, independente disso, há aqueles fios assim entrelaçados no universo que tudo está ligado. Um planeta ligado ao outro por fios, ligado às estrelas, ligado ao Sol, até chegar a Deus. Sabe aquele negócio quando a gente é criança? E tem um negócio assim, ó. Que a gente tem que percorrer aqui o caminho até chegar aqui, que às vezes erra. É assim. Se nós pudéssemos percorrer esse caminho no espaço,
a gente ia chegar a Deus ali. E não ia ser queimado não, porque nós já seríamos luz, já seríamos mental, né? Então não íamos ser queimados não. Mas a gente encontraria Deus. Esse negócio que tem a mania aí, alguns videozinhos, eu estive falando com Deus. Ora, para falar com Deus, porque Deus, quando a pessoa já é muito evoluída e pode estar reencarnada novamente, ele fala na mente dela, né? Ele pode falar na mente dela assim. Mas tem uns aí que é papo furado, né? Aí, eu morri, fui lá no céu, estive com Deus. Pô, estive com Deus. Nem esse Elias da Bíblia que diz que ele foi para Deus, ele não sei o que, é nada. Ele era para a nave extraterrestre para ser instruído, para voltar para ensinar os outros aqui. Gente, desperta. Independente disso, das coisas de Deus, quem é que monitora pacificamente aqui o planeta Terra? Duas facções. Duas facções. A do bem e a do mal, né? A do mal, parte já foi retirada. Já foi... A parte da não-luz deve estar apavorada, porque já perdeu os chefões, né? Então já foi. E a parte da luz, que está cuidando aqui da Terra, já está implantando a luz aqui, e está dando informações com médiuns especiais. Quem são eles? Extraterrestres, que tomam conta de todos os planetas. A Confederação Intergaláctica, ela monitora planetas. Nós estamos aí com duas guerras, né? Fora as outras guerrinhas que tem mais do que essas. E eles estão de olho aí. Estão já com as suas naves preparadas, que a gente não vê. Porque se eles quiserem colocar uma bomba que possa destruir o planeta, eles vão cortar. Agora, se jogar uma bomba para destruir lá o local, ou a cidade tal, ou duas cidades, ou três cidades, ou o país tal, aí acho que eles não vão nem fazer nada, que se dane, né? Vocês gostam disso, vocês querem se matar uns aos outros, então pronto, não sabem o que é o amor, não querem saber o que é o amor, então pronto, eles aí ficam esperando desencarne para os levar dentro de cápsulas para lá, para aqueles planetas horrorosos, né? Então, a verdade é essa. Mas vocês têm que despertar que os extraterrestres estão aí. É confederação, gente. Não confunda com federação. É confederação. CONDE. Cansei de botar isso no meu primeiro canal e ficar federação. E federação é confederação, que é da luz, para proteger os planetas, para proteger as pessoas. Guias de centros espíritas. Pode ter um ou outro que realmente tenha sido preto velho aqui, mas a maioria são extraterrestres na fantasia de pretos velhos e caboclos e povo da rua e mais não sei o que. Médiuns que por acaso estejam vendo aqui, abre a cabecinha, só sabe ir lá abanar. É como num centro que eu até saí, porque eu não concordei lá com certas coisas, eu saí, se dizia espiritualista. O chefe do centro dizia assim: vocês veem aqui, você quer abanar as mãos, mas vocês, isso e aquilo, como quem diz, não estão evoluindo. Nas palavras dele que ele falava. E é verdade, vocês acham que indo no centro, como eu ia também, pi, e eu não sabia nada. Quando eu comecei a fazer o pi com as mãos, eu não sabia nada de nada, nem sabia o que estava fazendo. Só sentia a energia e toca para frente. Então a maioria dos médiuns não sabe nem o que está fazendo. Não estuda, não vai para casa estudar, comprar livro, ou pedir emprestado ao centro, que centro espírita tem livros para emprestar aos médiuns.
Bota na cabeça que vocês têm que evoluir para ir para um lugar melhor. Se vocês tiverem cumprido direitinho, mas não evoluir no amor dentro de vocês e no conhecimento, vai ser médio numa outra terceira dimensão igual a essa, que é o jeito, né? Não vai para a quinta não, tá? Não vai para a quinta, mas de jeito nenhum. É como o Pedro esteve dizendo. A pessoa pode ser uma boa pessoa, pode não ter feito mal a ninguém, ser na família, tudo direitinho, mas não abriu a mente. Não acredita, não abriu a mente, não acredita que o universo não é só isso aqui, que o universo é muito mais do que isso, que no universo há seres diferentes, sabe, nem acredita mesmo. Então, não vai poder ir para uma quinta dimensão, vai ter que novamente ter uma vida, vai ter uma vida boazinha, não vai também ter uma vida de sofrimento, mas vai ter outra oportunidade para ver se evolui. Tá? E mesmo com esses conhecimentos que a gente está tendo, esses novos conhecimentos que está vindo, ainda não são todos, ainda não é a verdadeira verdade. O espiritualista e espírita se aproxima da verdade, o espiritualista se aproxima mais ainda da verdade, mas tem muito mais do que isso. Então, pessoas têm que ser preparadas para depois, quando chegar lá, do outro lado, não ficarem decepcionadas, chocadas, né? Uma vez, uma pessoa, um rapaz, me perguntou no meu canal, se foi no primeiro canal, eu acho, se Jesus Cristo era um reptiliano. Não sei. Mas se de repente a gente vem essa resposta, se de repente disserem que Jesus Cristo é ou foi reptiliano e que foi evoluindo, né? Mas se disser que o espírito dele é de um reptiliano, embora ele seja da luz, né? E daí? Vai ficar todo mundo decepcionado? Quem adora Jesus, os evangelhos, que só Jesus salva, aí vai ficar chocado, né? Vai ficar chocado. Então a gente tem que ter um vasto conhecimento. Você pode continuar na tua religião, mas tem que ter um conhecimento além do que lá na tua igreja ensina. A tua igreja não ensina nada, no católico não ensina porcaria nenhuma. Ensina a rezar, ou é o terço, ou é aquele outro negócio, como é que chama, que eu agora sempre esqueço o nome. E não sei quantas Ave Marias, e agora vem o negócio da paixão de Cristo, porque católico adora ficar adorando Cristo na cruz, adora lá no corpo de Deus, não sei o quê. Para que isso? Tem que pensar em Jesus fora da cruz, né, gente? Uma vez eu pintei um quadro, Jesus fora da cruz, e dei lá para o centro de presente para vender. Depois, como eu deixei de frequentar lá, de ir trabalhar, quando eu voltei o quadro não estava lá, mas não venderam não. Não venderam não, jogaram fora, ou alguém levou para casa, mas ninguém comprou, ficou lá meses e meses, ninguém gostava porque era o Jesus fora da cruz. Botei o Jesus, como aquela imagem que eu já narrei no vídeo, posso até narrar daqui a pouco novamente, então baseado naquilo que eu vi, eu era adolescente, vinha da direção de Orion. Então, eu fiz ele irradiando com a Terra, o globo da Terra, com o globo na mão e irradiando luz, irradiando. Não é que estivesse muito bem pintado, mas era isso que eu pintei. Não aceitaram. Tinha colocado na minha banquinha para vender o quadro. Ninguém aceitava. Teve um homem aqui no bairro onde eu moro que até achou ruim de Jesus estar daquela maneira. Vê a mentalidade. Querem ver Jesus amarrado, pregado na cruz, ensanguentado. Eita fé! Como gostam de ver, né, a coisa ruim.
pense como as pessoas adoram ver. Tem que ver Jesus fora da cruz, livre. É assim que a maioria é daqui da Terra, né? A maioria é assim. Há quantos anos? Tem mais de 40 anos que eu fiz esse quadro. E não sabia nem... Já sabia muita coisa, mas muito pouco comparado com o estudo já que eu tenho de hoje. Mas que a evolução, o saber de uma pessoa que está lá dentro, né, ela brota sem querer. Ela brota. Muita coisa que eu achava que era, vim com o decorrer do tempo, que era realmente o que eu pensava, né? Pois é isso, senhores. Então, esse negócio da imagem do Cristo foi o seguinte. A pessoa que me criou, minha tia, era muito ruim, ela estava me xingando, já não aguentava mais, era todo dia. E até nesse dia minha irmã estava em casa, porque a minha tia tinha convidado ela para vir para cá, porque ela foi expulsa, mas depois a minha tia expulsa de casa. Então, andava por aí. Então, de vez em quando a minha tia convidava ela para ir. Eu já não aguentava mais. Então, tinha o banheiro dos fundos, a área não tinha janela, tinha uma grade, era aberta. E ali tinha o Orion. Eu sempre ia lá olhar, porque a minha tia me chamou a atenção. Ali é as Três Marias. As Três Marias é a constelação de Orion. E eu estava com vontade de chorar, devido aos maus tratos, né, verbais, e me enfiei no banheiro. O banheiro era muito pequititinho, só tinha um vaso sanitário, chuveiro em cima, era um alzinho assim. E a porta do banheiro, essas portas antigas de persiana, tinha vidro em cima. E dali do vidro se via o céu. Mas eu não estava vendo o céu. Eu encostei até a minha cabeça no azulejo, perto do lavatóriozinho. Tinha um lavatóriozinho no canto. Eu lembro que eu bati até com a cabeça assim, feito judeu. Judeus não fazem isso. Eu fiquei fazendo assim, eu já não aguentava mais. É insuportável você lidar com uma pessoa que todo dia te arrasa, todo dia te xinga, todo dia te arrasa. Eu já estava no limite. De repente, eu começo a ouvir um canto, um coro. Oh. Aí eu fiquei assim, ué, o que é isso? Uma coisa que vinha de longe. Aí eu fiquei assim, o som parecia que vinha dali, então eu olhei. Estava no banheiro e olhei pelas duas, pelo vidro, né? A porta era assim, ó. Vou botar aqui. Então aqui era a persiana, né? De madeira, e aqui um vidro repartido aqui no meio. Tinha uma boa visão. Bom, certo? Quando eu olhei, naquela época, eu não sei o que era, havia uns focos de luz que vinha lá do mar, lá longe, que era de navios. E eu, no primeiro momento, quando eu olhei, até pensei, né, que fosse aquilo. Aí eu olhei e uma figura que eu depois entendi que era o Cristo, né? Por isso que eu fiz aquela pintura baseado no que eu vi. A matéria é como se fosse de nuvem. Agora que eu já não lembro bem se era da esquerda ou da direita, não, mas eu acho que era a direita, né? E a esquerda assim, ou a esquerda que irradiava, não sei. Então era assim. Uma esfera, assim, não tinha. Eu não sei se... É que eu estou na dúvida se isso
era aqui. Não, tinha um dedo e depois tinha uma bola aqui. Eu creio que isso é uma mensagem para mim. Que eu demorei anos e anos e anos e anos e anos e anos, né, para entender a mensagem. Ali um dedo apontando aqui para a Terra, que ele está no alto, e ela ali, uma esfera. Isso tudo uma coisa sutil, feito o material de uma nuvem, mais ou menos. E sobre as nuvens que estavam lá, porque naquele dia estava enevoado. Não era o céu limpo, o céu não estava limpo, e isso estava ali. E eu fiquei um tempão olhando para ter a certeza, não é foco nenhum, não, que está vindo, não é. E eu tive vontade de chamar as duas lá, minha tia e minha irmã, para ver. Mas aí eu pensei, não, mas enquanto eu vou lá falar com elas e volto, o negócio já desapareceu, né? E sabe como é que desapareceu? Não desapareceu assim, bum, não. Devagar, devagar, devagar. Foi a Clarinha desaparecendo, desaparecendo. É isso que aconteceu. E eu sem entender, fiquei anos e anos sem entender. Depois que meus tios morreram, aí uma pessoa começou a dizer que não estava se sentindo bem dentro de casa, que eu devia procurar um centro. Eu passei mal também uma vez e lá no hospital disse, que diz que tinha morrido há 6 meses atrás, né? O meu tio, então você tinha que ir lá no centro espírita. Fui lá de banda, não gostei. O médium cheirando um cheiro ruim da boca, ainda na minha cara com aquele fumaça, eu não entendia nada e deixei para lá. E anos se passaram e depois fiquei em dificuldade financeira. Aí uma pessoa que passou na minha banca e comprou um quadro meu, depois comprou umas coisinhas e um dia me deu uma sacola com produtos não perecíveis para comer, né? E aí a gente conversava, às vezes ela me convidou para ir na casa dela, que ela morava no mesmo bairro, era no outro bairro que eu morava, um bairro melhor, né? Não é que seja melhor, quer dizer, aqui é um bairro era um bairro mais sossegado, que não é mais, é sossegado. E lá era um poder também de pessoas de aquisitivo melhor, né? Então, acho eu, né? Bom, aí um dia ela disse, você esteja lá, acho que eu fui direta lá no endereço que ela me deu, que era ali mesmo no bairro, e fiquei esperando que ela chegasse para ela entrar com ela num centro espírita, que foi ali que eu comecei a desenvolver. É um centro cruzado. A senhora já faleceu há muitos anos. Ela era velhinha, a dona do centro. Então, e é isso aí, né? Mas a gente custa para entender, né, as mensagens, as coisas, infelizmente. Aí atrasei, né? Atrasei o trabalho. Agora eu procuro agora esses últimos anos da minha vida, estou procurando acelerar, né? Já não demoro muito para botar os vídeos, agora estou demorando um pouco porque também a idade está brabinha já, né? Então, enquanto eu puder, eu vou fazendo, porque já estou na lista, né? Já estou na lista aí da minha partida, né? Mas aí eu vou fazendo, né? Fazendo o trabalho para ajudar as pessoas no conhecimento e na evolução também, né? Outra parte aqui desse canal eu falo, né, do amor incondicional para desenvolver. Vocês estão aprendendo isso aí, mas tem que pensar no desenvolvimento aqui. Quer fazer um trabalho desses de magia? Faça para o bem. Faça para o bem da Terra, faça para o bem de alguém. Faça para o bem. Não vai agora pegar esses conhecimentos e fazer tudo o inverso, né? Aí, o que é que vai acontecer? Volta tudo para você. Se não voltar nessa vida, vai
voltar na outra, vai ter que responder na outra vida. E já sabe que se você está do lado das trevas, as trevas te levam e você vai ser escravizado ou escravizada para os senhores da escuridão. E vai ser muito difícil, hein? Você sair dessa, não sai mesmo não. Se você se arrepender, os amparadores podem tentar te livrar dessa, mas às vezes pode não dar não, tá? É difícil. Então, conhecimento para fazer o bem, conhecimento para evoluir, conhecimento para expandir a consciência, mas sempre baseado no alicerce, que é o amor. Deus cria por amor. Ele cria para que as pessoas possam viver e serem felizes. E Ele está dentro de nós para nos dar vida. Se a gente não tiver essa partícula dentro de nós, nada funciona dentro de nós. Os espíritos ovoides, Deus está apagado dentro deles, e eles são ovoides. Não tem mais o corpo sutil, não tem mais perispírito, do pretérico, não tem mais nada, porque Deus está apagado dentro dele. E aí, vai ter que algum extraterrestre evoluído ir lá resgatar com outros, esse ovoide, para depois, então, colocar dentro depois de limpá-lo, prepará-lo, colocar dentro do ventre de uma mulher médium ou uma mulher desencarnada. Eles perguntam primeiro se pode. Aí, para receber o choque anímico, retiram novamente e aí faz o que tem que fazer, lá no perispírito, né? Prepara o perispírito dele para novamente colocar numa outra mulher para nascer uma criancinha. Aí vai nascer mesmo, nasce e vai começar tudo de novo. Nesses centros espíritas, foi revelado aí pelo médium Pedro que nesses centros espíritas, quer dizer, não foi pelo médium, foi pelo Osho, né? O Osho através do médium, né? Que nesses centros espíritas, os médiuns estão ali e às vezes estão colocando esses ovoides neles. Então acontece muito a falsa gravidez, né? Que a pessoa pensa que, a mulher pensa que está grávida e não está. Pode acontecer realmente de verdade e ter hemorragia, porque aconteceu algum problema, mas quase sempre é isso. A mulher pensa que está grávida, vai lá no médico, faz o exame, ele não vê nada, né? Porque está lá. E depois um dia ela se sente aliviada e vê que foi gravidez psicológica, que não estava grávida, mas estava assim, só que foi retirado. Inseminação, é o que fizeram na Mãe Maria, né? Dizem a Maria Virgem, ela teve Jesus, mas foram os extraterrestres que colocaram lá acho que ele veio numa nave, veio não sei o que mais. Ela não precisou transar, né, com o José, né? Foi colocado lá a inseminação, por isso que apareceu o anjo, o suposto anjo, que era um extraterrestre, dizendo que ela estava grávida, que ia ter o Jesus, que seria o missionário aqui naquela época, né? Ela relutou muito com isso, ela não acreditou e tal, né? E aí, e os outros que estavam evidentes, os médios da época, do lado das trevas, viram o futuro, viram que o Jesus já estava para nascer, e então o que eles fizeram? Foram lá e mataram todos os primogênitos, né? Perseguiram os judeus para matar as crianças, né? E aí por isso que a Maria teve que se mandar com o José, né? Que nasceu lá na Estrebaria, etc, etc, etc.
Então, quando o Biatan diz que ele veio numa nave, sim, ele pode ter vindo numa nave, mas foi depois o espírito dele se acomodou lá na nave, né? Se acomodou lá nos laboratórios da nave e foi colocada inseminação artificial. É o que a Igrejinha Católica não revela, mas eles sabem, eles têm documentos lá no Vaticano, eles não querem dizer, eles não querem que as pessoas saibam que existem os extraterrestres, porque na medida que você vai descobrir que tem extraterrestre, o que acontece, gente? Você vai descobrir que também tem os maus que nos escravizam, porque ainda tem muito reptiliano encarnado e escravizam, são os políticos, né? São vários donos de indústrias, esses que colocam coisas na comida para fazer mal para a gente, né? Os poderosos, geralmente são, né? E agora vai ser substituída essa gente toda, mas vai demorar tempo, vai demorar. Precisa que aquele cara desencarne para depois botar um lá para a espiritualidade começar a mexer os pauzinhos, né? Para botar aquela pessoa ali, para ver se consegue, né? E aí? Então, nós ainda estamos sendo, vamos dizer, escravizados, né? Vamos dizer, escravizados. Mas nem tanto, né? Muita verdade está vindo à tona, vocês veem, avisar a espiritualidade, avisou que ia aparecer muita verdade, e aí está a corrupção aparecendo, cada vez mais aparecendo, não só aqui, também está aparecendo lá nos outros países na Europa. Agora a Europa está providenciando para tirar aquela gente que está fazendo mal a eles, né? Os imigrantes, e os que não estão, como é que se diz? Não estão legalizados, né? Estão mandando embora. Tem toda a razão, porque eles estrupam, eles querem dominar isso desde antes de Cristo, gente. Vocês não sabem nem a história, já li alguma coisa, mas não teve tempo, até me desfiz do livro, porque eu não tenho tempo. Então, mas antes de Cristo, os muçulmanos, os árabes muçulmanos já queriam dominar a Europa. Então, aquelas lutas, aquelas guerras entre os reis, e que faziam acordos com o outro rei, davam a mão da filha para o outro, que era para unir, porque eles precisavam de dinheiro, né, para soldados, para alimentar aqueles soldados, para mandar fazer armas, para combater esses muçulmanos. Mas alguns países ficavam ao lado deles, dos muçulmanos, então aí queriam combater o outro. Ali Espanha, Portugal, então foi uma vítima, né? França também, mas mais ali, Espanha, Portugal, foi uma vítima. Por quê? Porque ele abrange todos os lados do mar, menos um lado, né? É assim. Então aqui tem mar e aqui tem mar. Então vem da África, pode vir por aqui, da Ásia, África, aqui da América do Sul ou de outro, então ele é rodeado, ó. Vem assim, água aqui, aí aqui na frente. O único lugar que não tem mar é aqui, fronteira da Espanha. Então, isso era cobiçado por outros países também, por causa das especiarias que vinham da África. Então, os outros países também queriam, né? E por isso foi fácil dos muçulmanos ir para a Europa, porque, né, abrangia, os outros países também abrangiam o mar aqui desse lado, do outro lado, e não foi muito difícil, né? Então isso há milênios. E hoje eles estão tentando novamente se apoderar de outra maneira do continente europeu. Eles querem todo o continente.
E também tem um pouco deles lá na América, né, do Norte, mas é mais do México e sei lá, lá na América do Norte. Mas ali na Europa é os muçulmanos. Eles não perdoaram ter perdido daquela época, né, de milhares de anos. E essa luta vem desde muito antes de aparecer o Cristo na Terra. Muito antes. Então, eles não são flor que se cheire. Eles querem impor. Eu conheci uma que era muçulmana e ela estava frequentando lá o centro espiritualista. E ela estava lá com o Alcorão para o diretor do centro, tá lá e falando para ele. Mas ela não teve chance, então ela passou a não frequentar. Mas quando ela me encontrava na rua, nunca mais a vi. Lá vinha ela com umas conversinhas, querendo amizade comigo. Bom, tratava bem ela, porque ela... Mas eles são, sabe, insistentes. É igual aquele evangélico que anda batendo todo dia na tua porta e falando, cuidado, hein, que tem gente que está se fazendo disso e é para assaltar as pessoas, hein, cuidado, hein. Deu na televisão ontem. Cuidado, não deixe essa gente de religião entrar dentro de casa não, hein. Cuidado, foge aí, porque roubam tudo da pessoa, chega lá dentro, pá, arma, pronto, leva tudo. Obriga a pessoa a dar a senha do cartão, a senha do celular, se tiver Pix, né? E é isso, senhores. Então é só isso. Falei, mas um pouco mais para até para o vídeo ficar maior, porque é muito pequenininho. Então, para a próxima é o outro estudo. Continuando, para a próxima, deixa eu ver o que é que vai ser. Já posso dizer o título. As posições dos signos mágicos. E é pequenininho também. Agora, tem que ter uma boa memória para guardar isso tudo. Isso tem que estudar bem, guardar tudo para não fazer bobagem, porque fazendo bobagem também pode dar problema até para a própria pessoa, hein? Então, para vocês querem fazer alguma coisa, mas façam por bem, né? Então, tudo de bom, paz e luz para todos. E que Deus proteja aqui, né, a América do Sul, que a gente não possa não ter nenhuma guerra por aqui, porque a coisa está ficando feia. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.